Fala galera, começando aqui mais um Bianchi Podcast e eu tô feliz demais, como sempre, porque eu tenho recebido aqui pessoas do mais alto padrão, do mais alto nível, de várias áreas. Você sabe que aqui eu trabalho com desenvolvimento humano, relações interpessoais, futebol, elegância, comportamento e comunicação. E hoje eu estou tendo o privilégio de receber aqui um grande amigo que é do futebol, um cara muito grande no futebol e muito respeitado no futebol. Mas antes de começar esse papo aqui, eu não posso deixar de falar dos parceiros aqui do Bianchi Podcast. E eu queria começar falando com vocês a respeito do Clube de Negociadores. Se você quer aprender sobre comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação, só tem um caminho: clubedenegociadores.com. E usando o meu nome, o meu cupom Bianchi20, você tem 20% de desconto em qualquer curso da plataforma deles, tá bom? Um outro parceiro muito querido que eu tenho aqui, que é o mais antigo, são as óticas Visão Máxima. Se você quiser enxergar melhor a vida, que o lema deles é como tudo depende de como enxergamos a vida, a tua ótica é a Visão Máxima. Você tem 35% de desconto em qualquer modelo de óculos de grau, de sol, qualquer marca, qualquer modelo. É só você entrar em contato com eles e falar: ó, estava assistindo o Bianchi Podcast, e você tem automaticamente 35% de desconto. Agora, você quer personalizar um óculos seu, com o seu nome, com a sua marca, um óculos totalmente seu, você tem 25% de desconto. E eles acabaram de fechar uma parceria muito bacana também com a banda Roupa Nova. Então tem vários modelos de óculos lá da banda Roupa Nova sensacionais. Nesse modelo específico, você tem 5% de desconto só falando o meu nome, tá bom? Um outro parceiro muito querido que eu tenho, que me veste inclusive, já vai fazer 1 ano de parceria, é a Di Francesco Alfaiataria. E já está no mercado há quase 40 anos. E eu tenho o privilégio e o orgulho de ser vestido por eles. Se você quiser também uma peça de alfaiataria feita sob medida para você, para casamento, para noivado, vai ser padrinho de um casamento, ou simplesmente porque você usa muito terno, muita camisa social, Di Francesco, eu recomendo para vocês com certeza. E você usando o meu cupom Bianchi20, você tem 20% de desconto. Qualquer peça de alfaiataria. E alfaiataria é alfaiataria, não dá nem para comparar. Tá bom, gente? E um outro parceiro, que é o último que chegou, mas não menos importante, que eu tenho um orgulho muito grande, é a Em Moda Mais. É a maior plataforma de moda online do Brasil. E eles funcionam numa plataforma de assinatura como Netflix. Você paga um valor mensal, R$ 79,00 por mês, você tem acesso a todos os cursos da plataforma deles com certificado. A Em Moda Mais é a maior plataforma online de moda do Brasil. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos aí. Ó, eu tô recebendo aqui um cara que eu gosto muito, é um cara que eu tenho um respeito muito grande. Eu lido com futebol já há alguns anos e um dos caras mais íntegros e mais corretos que eu conheci no meio do futebol. A gente sabe que o futebol é um ambiente que você tem que pisar ali como se estivesse pisando em ovos, muitas vezes, em muitos lugares. Mas esse é um cara que sabe entrar e sabe sair por onde passou. E deixou amigos, deixou um rastro de honestidade, integridade, caráter. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui Flávio Tênios. Flávio, obrigado, meu irmão, pela presença aqui. Esse papo tá para rolar, ó. Não é de hoje, meu amigo. Obrigado demais aí pela tua presença, cara. Ah, não. É um prazer enorme poder concretizar, né, essa ideia, né, que já era um tempo aí que a gente está trocando as figurinhas, mas eu tô aqui para isso, para a gente trocar ideia, bater um papo. Você é uma pessoa muito amiga também. Quer dizer, independente disso, a gente vai, mesmo discordando de algumas possíveis situações, sim. A gente está aqui para trocar ideia sobre futebol, mas... O ecossistema, né? Tudo que envolve ali o futebol, né? Isso aí é hoje cada vez mais, né? Antigamente sim. era mais
era mais simples, as coisas eram mais tranquilas. Hoje realmente já virou um negócio, né? Sim, sem dúvida. E a gente não pode ficar para trás, tem que entender. Eu já tenho bastante tempo aí que eu estou nessa trajetória. Desde o iníciozinho lá atrás e até agora, quer dizer, então peguei algumas transformações assim no futebol. Muito importante, né? Eu vou começar falando aqui, gente, vocês sabem que eu sempre valorizo muito o currículo do convidado aqui do Bianchi Podcast, e eu vou começar falando aqui o currículo dele. O currículo dele também, como todos que vêm aqui, é um currículo bastante recheado, tá bom? Então segura a marimba aí, ó. Ex-goleiro profissional por 9 anos, Flávio Tênis é um dos profissionais de futebol mais respeitados do Brasil nos últimos 30 anos, conquistando mais de 30 troféus e trabalhando com os melhores times profissionais e de base. Formação: Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em Educação Física em 1990, pós-graduado em Técnico de Futebol e Treinamento Esportivo em 1991, CREF Rio de Janeiro 034-927G, CBF Academy, instrutor de licença A, ABTF, que é a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, instrutor também, Sintrefute, Sindicato de Treinadores de Futebol, Rio de Janeiro, instrutor da FEFERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, também instrutor, ou seja, é chamado para muita coisa aí, né, cara? A carreira do Flávio é treinador de goleiros, Botafogo, 2010 a 2014, depois de 2016 a 2022, Vasco da Gama, 2015, Cruzeiro, 2000 a 2004, depois de 2006 a 2008, Corinthians, 2005 a 2006, Atlético Mineiro, 2004, Flamengo, de 93 a 99, Seleção Brasileira Sub-20 e Sub-23, de 94 a 96, técnico interino do Botafogo 2011 e 2020, principais conquistas: campeão da Libertadores 2023, 2 vezes campeão do Brasileirão 2003 e 2005, 2 vezes campeão da Copa do Brasil 2000 e 2003, campeão do Brasileirão Série B 2021, campeão da Recopa 2024, 9 vezes campeão estadual, Mercosul de 1999, campeão sul-americano sub-20 em 95, vice-campeão mundial sub-20 em 95. Atualmente, o Flávio é coordenador da preparação de goleiros do Fluminense desde 2023 até o momento, até o presente. Meu amigo, peraí. Pô, fiquei com a garganta seca só de ler isso tudo aqui, cara. Flávio, meu amigo, obrigado demais pela tua presença aqui. E a primeira pergunta que eu costumo fazer aqui ela é um pouco filosófica. Me diz quem você é sem dizer o que você faz. Não, eu, antes de qualquer coisa, eu sou uma pessoa temente a Deus. E acho que isso aí realmente norteia a minha vida já há muitos anos. Agora, eu sempre fui uma pessoa determinada demais assim, nos meus objetivos. Quer dizer, eu, desde garotinho, eu dormia abraçado com a bola. Então, não tem como não falar o que eu faço, né? Porque eu, desde de 6, 7 anos, eu dormia abraçado com a bola e até hoje eu estou abraçado com a bola. Quer dizer, então... agora, eu sou uma pessoa simples, sou pessoa de família... sou um abençoado, tenho saúde, tenho uma família maravilhosa, então, e com gostos e vontades assim bem simples, entendeu? Eu acho que para a gente ser feliz a gente precisa de muito pouca coisa, né? E hoje a gente vê as pessoas quererem enfiar na cabeça da gente que a gente precisa de tanta coisa para ser feliz, e realmente eu consigo separar bem isso, entendeu? Então, acho que esse é o Flávio. Gosto de bater papo, tem uns lugares que eu passei, como você falou no início, assim, fiz grandes amizades, as cidades que eu morei, os clubes que eu trabalhei, quer dizer, então, eu sou, acho que, mais simples até do que ele possa parecer, né? Mas acho que esse é o Flávio, né? Maravilha. Qual a grande diferença que você vê
do futebol que era praticado na época que você era goleiro para o futebol de hoje? Se você tivesse que eleger assim, uma grande diferença daquela época para hoje, na sua opinião? O trabalho do futebol ou de goleiro? No futebol, em geral. No futebol, em geral. Daquele futebol que era praticado quando você era goleiro para hoje. A grande diferença, assim, na sua visão. Eu acho que o futebol mudou muito e o que eu acho que realmente foi o ponto-chave foi a questão física, né? Eu acho que antigamente você tinha a parte técnica sobressaía a parte mais física. Valorizada, né? E hoje em dia, se o jogador não correr, ele vai ter muita dificuldade. Acho que essa em relação ao jogo em si, dentro do campo. E no entorno, eu acho que a gente... É questão comercial, né? Eu acho que o futebol, antigamente, era muito mais romântico, era aquela coisa assim. Hoje não. Virou comercial. Hoje virou comercial. Virou uma indústria mesmo, assim, né? Então, realmente, acho que são essas duas questões acho que realmente mudaram muito. Assim. A questão da força também, você acha que... Não, demais. A questão física escorria muito menos, né? Então, hoje você tem que, se você não estiver preparado, não tiver saúde, você vai ter muita dificuldade. E com muita técnica, Sim. muita inteligência, mas se você não fisicamente não se preparar, você tem muita dificuldade. Você acha que... Você acabou de falar que a questão física, né, hoje pesa muito mais, né? Você acha que por conta dessa questão física, a questão técnica ficou um pouco mais de escanteio? Como é que você vê isso? Assim? Porque o que eu vejo hoje, às vezes, é muito jogador correndo muito, com um pulmão violento, mas eu acho que a técnica ficou um pouco... Não, eu acho que a gente também trabalha. Eu acho que não é só a parte física, a parte técnica. O jogador hoje, mentalmente, ele tem que ser muito forte, entendeu? Então, tem que ser inteligente, tem que entender o jogo, tem que ler bem o jogo. Quer dizer, então, tudo isso eu acho que são atributos assim, para um bom jogador de futebol. Agora, não. Eu acho que ficou mais difícil a técnica ficou um pouco mais prejudicada, porque você tendo uma marcação mais forte, então você tem mais dificuldade de... Sim, os espaços foram muito reduzidos. Então você tem muita dificuldade. Você tem hoje jogadores que chamam muito atenção ainda, entendeu? Mas era muito mais, né? Quer dizer, o jogador apareceu muito mais com a técnica do que a parte física. Hoje não. Hoje essa parte física é muito mais fácil você destruir do que construir, né? Sim. Então acho que a maior dificuldade hoje do futebol é essa. A gente trabalha também a parte técnica. Sim. Agora você tem que ter um olhar por todas essas situações que envolvem o jogo, né? Sim. Na tua avaliação, como é que você vê qual a grande diferença do futebol brasileiro para o futebol europeu hoje? Como é que você vê essa... Existe uma diferença muito grande ou está mais associado à questão de... Aqui no Brasil, os campos são mais... não são tão bons quanto na Europa, o treinamento aqui é diferente em relação à Europa, lá o desgaste é menor, talvez a questão do clima também interfira um pouco. Aqui no Brasil, às vezes, o jogador joga 11 horas da manhã num calor de 40 graus. Então, o rendimento... Qual a maior diferença que você vê do futebol brasileiro para o europeu hoje? Levando em conta, inclusive, que a gente teve um Mundial há pouco tempo e o Brasil não fez tão feio assim. Então, né? Eu acho que não tem essa diferença tão grande assim. Eu acho que no Brasil, você tem excelentes profissionais. Sim, sim. Entendeu? Que trabalham com essas equipes, entendeu? Hoje tem as comissões técnicas não... apesar de ter globalizado mais, você tem muito estrangeiro trabalhando, você tem muitos profissionais qualificados trabalhando, entendeu? Então, eu acho que, como tem lá também, entendeu? Então, eu acho que é questão
maior é a questão financeira, né? De repente você tem um poderio maior, você consegue, de repente, pegar os jogadores mais valiosos e, de repente, consequentemente, você faz times melhores, entendeu? Sim. Mas, mesmo assim, o Brasil, foi o que você falou, recentemente teve uma participação muito boa, né, no Mundial. Quer dizer, então, eu acho isso, que não existe muita... Essa questão que você falou do clima, né, que o Brasil tem uma dificuldade grande, que é o tamanho, né? Muito grande, cara. Então, às vezes, eu sinto, quer dizer, eu disputei 24 campeonatos brasileiros da Série A e um da Série B. Colocar na ponta do lápis a quantidade de vezes que tu viajou, meu amigo. Pô, a gente vai ficar 10 horas aqui no podcast. Fora da Copa do Brasil e só brasileiro. Libertadores. Você tem muita dificuldade, por exemplo, os times mais fortes, os grandes times, concentram mais na região Sudeste, Sul. Sim. Então, pelo tamanho, dimensões continentais do Brasil, você tem muita dificuldade. Você pega agora o Remo. O Remo subiu para a primeira divisão. É difícil você sair de Belém para jogar no Sul e, de repente, o outro jogo sem Belém contra... E depois vem para o Rio de Janeiro. Os outros times fazem isso uma vez. Ele faz metade do campeonato, ele tem que estar vindo para cá. Sim. Quer dizer, então é muito difícil isso, entendeu? Isso é com a malha da aviação, às vezes complicada e tal, você fica... É difícil, às vezes você não tem dinheiro para fretar o avião. Hoje, se você tiver um avião fretadinho, bacaninha ali, legal. Agora, você não tendo... Se de repente você não tem recurso para isso, você tem muita dificuldade, entendeu? Então, esse eu acho que é um grande problema assim, do futebol brasileiro. Os times das regiões de Norte, Nordeste têm muita dificuldade em relação a isso, porque é muita viagem. E a questão financeira também, né? Porque você, para bancar tudo isso, não é fácil, né? Às vezes, foi o que eu falei, às vezes você não tem condição de fazer. Hoje, a maioria dos clubes... viagem com voo fretado, então é mais fácil. Acaba o jogo, entra no avião e volta, e acabou. No outro dia você está na sua estrutura trabalhando. Sim. Entendeu? É difícil você, às vezes, ter que dormir, às vezes você tem que ficar no lugar. Você vai viagem casada, você vai jogar no Rio de Janeiro contra um time do Rio e depois vai para o Sul. Quer dizer, ele nem volta para... Ele tem que ficar aqui, trabalha na estrutura de um outro clube que cede. Isso. Então é muito complicado isso. Acho que essa... Na Europa, as dimensões são menores, quer dizer, então, nos campeonatos assim, dos países... De um país para outro, dá para ir até de ônibus. Então, na Champions, você abre o leque aí. Abre um pouco mais. Mas nos campeonatos dos países, assim, você de repente, vai muito de ônibus, até muitos times da mesma Inglaterra, quantos times tem em Londres e tal, e as cidades são próximas. E então, aqui ainda tem a questão também, a gente está falando de brasileiro, né? Se você pega um time que está na Libertadores, o cara tem que viajar aqui dentro, ainda tem que viajar para os países daqui da América do Sul, né? Eu peguei algumas Libertadores com o time do México. Hoje não tem mais time do México. Mas, pô, tinha 9 horas de viagem, 10 horas de viagem. Às vezes você tinha um jogo meio de semana no México, fim de semana aqui, você jogava aqui, ia para o México, voltava, você chegava um dia antes do jogo, às vezes... Quer dizer, então, pelo menos agora melhorou isso, mas mesmo essa distância, eu acho que é um grande problema. Pesa muito. Eu lembro que quando eu fui atender o Rodrigo Caio, né, uma vez na casa dele, a gente conversando e tal, fui fazer um trabalho com ele, e eu perguntei para ele, né, o que é mais difícil para você no futebol, né? A primeira coisa que ele falou, cara, as viagens. Para ele é o mais cansativo. Caramba... Como é que você vê, Flávio, como é que você analisa a gestão do futebol brasileiro hoje? Ou seja, melhorou comparado a quando você começou lá atrás, nível de profissionalismo, a gestão dos clubes. Eu não tenho 1/10 da tua vivência no futebol, eu acho que melhorou. Mas eu acho que a gente tem muito que evoluir ainda. Muito que melhorar ainda. Como é que você vê essa questão? Eu concordo com você também. Eu acho que melhorou muito. Quer dizer, hoje você tem... antigamente, por exemplo, um exemplo clássico.
o salário é atrasado. Ixi. Antigamente o negócio não... Eu trabalhei em alguns clubes, às vezes você fica 3 meses de salário atrasado. Tem jogador que está sem receber há 10 anos de clube. Então, realmente, esse é um problema sério. Hoje, os clubes já entenderam essa necessidade. Né? O cara é um profissional, ele tem família, ele tem a vida dele. Né? Como é que o cara vai ficar 3 meses sem receber salário? E era o que acontecia. Sim. Esse era um grande problema. Outro, estrutura. Hoje, quase todos os clubes têm o seu CT. Legal. Tem um CT, às vezes pode ser até um pouco mais simples do que o outro, mas você tem um centro de treinamento onde o jogador tem mais tranquilidade para ele treinar. Você vai, para o carro lá dentro, tem, de repente, um quarto para você descansar, você tem almoço. Antigamente, era... eu peguei, por exemplo, fazer um trabalho... Hoje se faz menos, né? Em tempo integral, às vezes você liberava o cara para o cara ir na casa dele e voltar para treinar de tarde. Quer dizer, aí o cara tem para trânsito, o cara está cansado, não dá tempo de descansar. Hoje não. Hoje o cara tem uma estrutura que ele se alimenta, ele descansa, está pronto para treinar de tarde. Só volta para casa de noite. Eu acho que isso é uma coisa que muda muito. Sim, essa questão do desenvolvimento do atleta, entendeu? Sim. E as pessoas que estão dirigindo o futebol hoje têm esse entendimento e são pessoas profissionais também. Antigamente o cara, peguei às vezes o diretor do clube, ele era um cara que tinha a profissão dele, ele trabalhava o dia inteiro fora, e aí voltava à noite para o clube, tinha que assinar, o que eu tenho que assinar? Aí pegava o papel lá, assinava, quer dizer... Hoje não, hoje os profissionais da área da gestão dos clubes são profissionais do futebol, são pessoas que têm a sua remuneração, têm o seu conhecimento, hoje você tem cursos de gestão, quer dizer, então eu acho que melhorou assim, nessas áreas todas, e na qualificação do profissional você consegue ter essa visão para toda essa demanda que é o futebol hoje, né? Sim, então, mudou demais, assim, em relação a... E mais lá atrás ainda era mais complicado ainda. Eu cheguei a pegar nessa época aí, né? E realmente era complicado. E até a questão também financeira, né? Que você pega hoje, tem jogador hoje em dia que não é essa coisa toda e ganha uma grana forte, né, cara? Eu fico imaginando, às vezes, jogador daquela época que jogava pra caramba e ganhava um salário bem mais ou menos assim, quanto não ganharia hoje, né? Porque a diferença ficou grande também. Né? Tudo bem, evoluiu muita coisa, novos patrocinadores, entrou o valor dos clubes, né? Essa coisa comercial. Antigamente você tinha, por exemplo, no meu caso, eu comecei a trabalhar... meu primeiro clube foi em 97 profissional, 97 no Flamengo. Você não tinha, por exemplo, um departamento, por exemplo, de informação, de análise de desempenho, de análise de mercado, não tinha nada. A gente fazia tudo, tudo. Pegava a câmera, eu filmava o meu gol ali, comecei a trabalhar, porque eu entendi que isso iria me ajudar e depois não tem como largar mais. Eu filmava o jogo, filmava o treino, e depois ia analisar, pegava o goleiro, trocava ideia com ele. Hoje você tem um departamento só para isso, entendeu? Quer dizer, então essas coisas todas vão qualificando o trabalho. Sim, você não tem como fazer tudo, né, ao mesmo tempo. Você pega, antigamente, um goleiro que teve uma lesão. E aí era tudo comigo. Você não tinha um fisioterapeuta, você tinha um médico e um massagista. Então, hoje você tem um departamento de transição, ele está vindo da parte médica, da fisioterapia. Tudo ali, né? Depois ele acaba... no clube, na comissão técnica, você tem um departamento médico, você tem um departamento de fisioterapia, tem a parte da saúde, que todos os preparadores físicos...
Então, para a gente fica até muito mais fácil, quer dizer, o trabalho fica mais bem feito e mais fácil para a gente. Não tem como a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Eu quero informação no adversário, eu vou lá, peço para o profissional, ele me dá essa informação. Aí eu vou lá, vou estudar, vou fazer o que eu quiser fazer com a informação dele. Quer dizer, então, o que eu quiser ver com o meu goleiro, hoje eu tenho tudo de... Quer dizer, então, melhorou, assim... em todas as áreas, assim. Você falou a questão do campo, acho que tem o campo também. Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente tinha o Maracanã, eu joguei em time pequeno, poucas vezes, mas joguei no Maracanã. O gramado era sofrido, né? Quer dizer, você tinha preliminar 3 horas da tarde, 5 era o jogo principal. Sou da época da preliminar. Então, não tinha essa coisa de... O gramado ele ficava sofrido ali, entendeu? O gramado de treinamento também. Hoje não. Hoje você tem o entendimento que se não tiver um bom gramado... Você prefere sintético ou natural? Não, natural, né? O sintético muda o jogo. Muda bastante. Assim, muda bastante. Para goleiro, pior ainda, né? Ele pega mais velocidade a bola. Pô, se o campo tiver uma molhadinha, então... Sem dúvida. Essa é uma discussão aí grande. O que mais te deixa nervoso no futebol? Arbitragem, falta de profissionalismo, falta de honestidade e integridade. Se vira aí, malandro. Responde aí. Cara, tudo isso aí é ruim, né, cara? Tudo isso te deixa nervoso, né? Cara, eu acho que tudo não é uma... são situações que incomodam a gente. E olha que eu te acho um cara calmo pra caramba. Então, incomodam a gente. Quer dizer, até os árbitros que antigamente era muito pior, né, cara, o que acontecia, eles melhoraram também, eles buscam a CBF, as federações buscam aperfeiçoar a questão física, melhorar a questão técnica. A gente sabe que eles não serem profissional, que eles têm que ter a atividade deles, de fazer tudo ao mesmo tempo ali também. Então, isso é uma coisa... Isso é uma questão... Essa é uma questão que realmente tem que ser... Deveria ser profissionalizada, tem que ser analisada, porque fica difícil para eles. Agora, você falou para integridade, honestidade, falta de profissionalismo. Cara, tudo isso incomoda. Eu acho que tudo isso incomoda. Agora, a honestidade e integridade era para ser... Para mim número 1, né? Isso aí realmente é o que mais me incomoda. Assim. A arbitragem... Ele erra como a gente erra também. E às vezes todo mundo erra, entendeu? E agora, integridade... E honestidade. Honestidade, árbitro e falta de profissionalismo. A falta de profissionalismo também, assim, mas é uma coisa que você pode... de repente você pode conviver melhor, assim. Agora, a desonestidade é dura. Se você fosse presidente da CBF ou gestor de um clube, gestor no sentido de você define toda a questão do futebol profissional ali, diretor de futebol, qual linha você seguiria? Como é que seria o Flávio gestor ou presidente da CBF? Eu, presidente da CBF, eu ajudaria muito mais os clubes, assim. Por exemplo, hoje a gente tem que entender que o Brasil é um país enorme, porque quantos times de futebol existem no Brasil? Não só da CBF, eu acho que as federações também. Eu acho que você poderia ajudar muito mais os times menores, entendeu? Eu acho que a CBF e as federações ajudam muito pouco. Entendeu? A gente tem campeonatos estaduais aí, você vê o gramado, o cara fala, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Eu recebo um dinheirinho ali, antigamente eu recebia até mais da televisão, mas de repente hoje eu recebo menos. Eu não tenho como melhorar o campo, melhorar a estrutura, pagar salários melhores para os meus jogadores. Entendeu? Então, acho que
a CBF poderia olhar com mais carinho. O caixa está sempre bem... Sempre cheio. Bem gordo, né? Então, eu acho que você tinha que pensar isso, dividir esse bolo assim, com as federações, para as federações ajudarem os clubes, entendeu? E você ter... você melhora o nível do jogo, você, de repente, favorece o aparecimento de melhores jogadores. Sim. Entendeu? Às vezes um ecossistema, às vezes o cara tem o melhor salário, ele não precisa trabalhar fora. Você pega times de terceira divisão, de Série D, ele tem um salário baixo, tem família, ele tem que fazer? 2 empregos fora. Ele tem que treinar e tem que trabalhar. Eu no meu início de carreira, eu joguei em clubes pequenos aqui do Rio, eu sou professor de educação física, até me formar, antes de formar eu estudava e fazia meus estádios, e dava aula em colégio, e ia lá e treinava no time pequeno lá e jogava, porque senão não dá, você precisa juntar tudo para poder pagar as contas do mês, né? Então acho que... Porque o clube grande ele tem uma facilidade de conseguir patrocínio. Não, é melhor, o valor do clube é muito maior, então hoje você tem essa questão de arrecadação muito maior, né? Sim. Entendeu? O preço dos ingressos está maior, quer dizer, tudo isso... Então, acho que eu ajudaria mais, assim, a fazer meio que uma união aí com as federações e ajudaria mais. Sim. Não, era isso, foi isso. E com relação a se você fosse gestor de um clube grande assim, um diretor de futebol, tivesse o poder da caneta na mão assim, que linha você seguiria assim em relação a um clube grande assim? Cara, eu como sempre fiz na minha trajetória toda, os lugares que eu sempre trabalhei muito para o clube. E eu acho que hoje você não tem muita escapatória. Se você faz um trabalho na base, eu acho que você tem que entender a dificuldade ou facilidade do clube, questão financeira, e fazer esse trabalho sempre integrado, entendeu? Eu acho que é uma coisa que você, de repente... não dá para começar lá de baixo, porque, de repente, é muito clube, beleza, eu vou começar do meio aqui e tal, mas de repente, trabalharia totalmente integrado, com todos os profissionais do clube, entendeu? Porque eu acho que todos são importantes e tudo é importante. Você vai pegar os garotos da onde ali, né? Quer dizer, então, eu acho que eu faria como muitos clubes fazem, né? Quer dizer, hoje você tem uma base, você tem um olhar para a base muito... Você vê o Fluminense hoje uma referência. Xerém é referência. Quer dizer, então eu acho que é um exemplo bem bacana. Assim, né, eu tive o privilégio de conhecer Xerém, fui conhecer com você, né? Fui lá com você e fiquei impressionado com a estrutura lá, o lugar é bonito pra caramba, a garotada tem uma estrutura sensacional. Então é legal agora que o clube, esse ano, deu uma melhora boa aí na questão financeira, né? Pela performance esportiva. Então eles entendem isso, né? O clube é um clube que entende essa necessidade, quer dizer, o clube está sendo... Se não entender, vai ficar pra trás, né? Deu uma parada agora e está começando obras lá de melhoria, quer dizer, vai ficar muito bacana cada vez mais, e aí você vai fazendo, realmente vai fazendo o jogador, não tem jeito. Isso aí. A gente estava falando aqui, lembrei agora, estava falando do negócio da arbitragem, né, um pouco antes. Eu não lembro, cara, onde foi que eu li a notícia. Essa semana que tem uma federação aqui do Brasil que os árbitros vão passar a dar entrevista, fazer entrevista coletiva após o jogo. E eles vão ser questionados. Assim como o treinador acaba o jogo, vai lá dar entrevista, os árbitros também, quando acabar o jogo, vai ter lá uma coletiva onde eles vão falar, não,
aqui eu fiz isso, por isso, essa atitude eu tomei por isso. Legal, eu acho que é uma coisa legal isso, por que não? Não, eu acho necessário, assim, eu acho que ele tem que entender que ele faz parte do processo todo. Sim. Por que acabou, ele vai embora inquestionável. Quer dizer, e eles resolvem o problema entre eles ali. Entendeu? A comissão de arbitragem e ninguém... Quer dizer, tira um pouco baixa um pouquinho o degrau aí para botar no mesmo... Não, ele vai poder explicar muita coisa e, ao mesmo tempo, ouvir muita coisa e, de repente, ele vai... de repente tem razão. Acho que eu errei aqui, eu não sei o quê. Achei interessante. É uma coisa que tem que ser feita com muito... Não sei como é que poderia ser feito isso, porque é aquela coisa, né? É o time que perde, acha que aconteceu isso. Aí o outro que ganha... Não, ele fez certo, aí o outro fez errado. Quer dizer, vai ficar... Eu não sei como eles vão fazer. Eu só vi a chamada assim e não lembro qual foi a federação, mas é aqui no Brasil. Eu acho que isso ia passar a acontecer. Aí eu não sei, vamos ver mais para frente como é que vai ser o modelo disso, como é que vai ser feito, o regime de perguntas e respostas ali, como é que... Vamos ver, mas eu achei interessante, achei a ideia interessante. Não, eu acho que tem responsabilidade também. Sim. Entendeu? Ele faz parte do processo. Sim, ele tem uma grande responsabilidade. Fica tudo em cima do clube, do treinador, do presidente, sempre criticado, e às vezes você perde um jogo, você perde um título, um treinador é mandado embora por um erro do juiz. Quer dizer, então... Mas uma coisa que você falou que eu acho que é muito legal, cara, que deveria ser revista, é essa questão da profissionalização, né? É você pegar um cara desse que ganha um salário aí, e às vezes ele tem uma outra coisa fora dali. É chegar para um cara desse e, meu irmão, você vai ter um salário aí bacana pra caramba, mas a tua vida vai ser isso aqui. Durante 15, 20 anos de carreira, você vai só treinar, trabalhar, ver jogo, interpretar regra, para você minimizar os erros o máximo possível. Tem muito jogo, né? Tem muitos árbitros, toda hora o cara vai trabalhar. Aí você pega um árbitro FIFA, que dirige da Série A do Brasileiro. Sim. Ou jogos da Libertadores. Ele, beleza, o cara vai falar, ele ganha por jogo tanto, um salário, uma grana legal. O cara trabalha 4, 6 vezes no mês, esse ganha legal. Mas os outros não, né? Sim. Quer dizer, então você tem que tentar equilibrar isso aí para que todo mundo tenha possibilidade disso, né? De melhoria e se preparar e tal. E não tem que ficar trabalhando para poder ganhar o dinheiro. Você é a favor das SAFs? Não, não é que eu não seja a favor. Não é que eu não seja a favor. Eu acho que a SAF, ela não deixa de ser um dinheiro novo, né? Você, de repente, você faz o clube como empresa. Hoje, a maioria dos clubes já trabalha como uma empresa, realmente. Todos profissionais remunerados, aquilo que a gente conversou no início. Mas eu acho que a SAF ela não deixa de ser um dinheiro novo, um dinheiro que vem para ajudar a sanar, de repente, problemas aí passados, né? Às vezes você tem... Porque o futebol hoje, de grandes clubes, assim, o cara consegue... Ele consegue andar bem. Só que ele tem um passivo gigantesco, pesado, né? Aí que esbarra e atrapalha um pouco, entendeu? Então, eu acho que a SAF... muito, né? A SAF é um dinheiro novo que vai entrar... Oxigenar e ser bem administrado. Eu acho que o futebol é isso. Você tem alguns clubes aqui no Brasil que não são SAF, não tem o status aí de uma empresa e tal, e que andam bem. Quer dizer, então, eu acho que é um dinheiro bem administrado. Eu acho que e tem SAFs aí que você vê que, se você for ver, o negócio não tá andando. Não andou. Entendeu? Então, eu acho isso. Eu acho que simplesmente futebol hoje precisa de SAF. Não, eu acho que você precisa de dinheiro para poder... Hoje você tem que ter dinheiro para poder gerir uma máquina desse tamanho e administrar bem esse dinheiro. Eu acho que a questão da SAF é isso. Eu acho que o futebol
Futebol é isso, você tem que ter dinheiro e administrar bem, entendeu? Você pode ser a SAF ou não. Eu acho que é meio isso. Eu vou ler uma mensagem aqui que eu recebi há uns 5 meses atrás, 6 meses atrás, de um grande amigo do futebol e um grande gestor do futebol brasileiro. Você conhece, depois eu vou te falar em off aqui o nome dele. E eu gostaria que você analisasse o que ele disse para mim numa mensagem de WhatsApp. A gente estava conversando umas coisas, aí eu falei para ele do meu interesse em desenvolver um departamento dentro de um clube e tal, voltado para consultoria de imagem, análise comportamental e tal. E ele acha muito interessante a ideia, mas ele me mandou uma mensagem no WhatsApp assim: meu amigo, a luta para qualquer área de conhecimento que queira entrar no nicho de mercado, que é o futebol, é muito dura e, por vezes, longa. As pessoas que conseguiram entrar nessa bolha normalmente são inseguras e têm muito medo de se abrir para novas ideias e pessoas. É um mercado onde confiança vale muito mais que competência. O futebol é dos amigos. É uma frase dura e dolorida, porém muito verdadeira. Sempre estarei atento às possíveis oportunidades, porque gosto de você e considero a sua área muito importante. Abraço forte. Você concorda com ele, nisso especificamente que ele disse? É muito difícil o mercado do futebol e ele é de fato baseado em confiança e muitas vezes não em competência? Eu não vejo isso como uma verdade assim, absoluta. É assim. Eu acho que não. Eu acho que você tem. Hoje, a competência é fundamental, né? Eu acho que você trabalha com pessoas de confiança, eu acho que isso é fundamental também. Agora, tem que ter a competência aliada aí, né? Entendeu? Eu acho que é difícil senão você não consegue. Se você tiver só confiança e sem competência, eu acho que o trabalho também não anda, entendeu? E se você tiver a competência sem a confiança, também pode bagunçar o trabalho. Então, eu acho que como tudo na vida, né? Eu acho que é uma área que as pessoas... por exemplo, hoje você tem o ex-jogador, por exemplo. O ex-jogador hoje, se você for ver quantos comentaristas aí... Não que eles não sejam competentes, entendeu? O cara é só porque ele jogou, ele é amigo do fulano, aí o cara bota ele lá e tal. Eu acho que não, eu acho que hoje qualquer área é difícil, né, você entrar, né? Mas eu acho que a competência, para mim, é fundamental, assim. É claro que você poder aliar as duas coisas, pô, acho que é o ideal. Né? É o ideal, mas você... Só a confiança, eu acho que não segura também, não. Eu acho que a competência... Eu, pelo menos, desde o início, eu entendi que eu tinha as minhas convicções, eu procurei estudar, eu procurei me reciclar sempre. Se desenvolver, né? Porque a gente sabe que as coisas... Desde que eu comecei a trabalhar como treinador de goleiro até agora, eu peguei umas 2 gerações aí de treinadores. O futebol era de uma maneira, anos 90 e tal, e hoje é de outra. Então, eu peguei isso... Você viu essas mudanças, né? Estava no bolo, eu não parei hora nenhuma. Então, eu fui obrigado a entender algumas coisas, mas também nunca abrindo mão das minhas convicções. Porque às vezes também as pessoas usam o futebol assim, criam coisas que já estão criadas, assim, entendeu? Não, porque o futebol está ali, ele foi inventado lá atrás. Pô, claro que você tem
situações que você tem que pensar para frente, cada vez mais, você tem que tentar, meio gato e rato ali, você tem. Mas é aquela coisa, você não vai ficar preso naqueles trabalhos de antigamente, naquela visão que você tinha de... Não é isso, mas você também não achar que o futebol hoje é totalmente diferente do que era antigamente. Tem muita coisa que muda só o nome, entendeu? Algumas situações, a nomenclatura de um lance, ou de uma maneira, de uma estratégia, Eu acho que isso aí as pessoas um pouco exageram um pouco, mas claro que você tem que ir se desenvolvendo e se reciclando, porque realmente não é só no futebol, é na vida, né? Ficou tudo muito mais dinâmico, né? Assim, hoje em dia com a questão da rede social, então, também, né? Então, hoje eu tenho 3 filhos. O primeiro filho, eu tinha uma visão... Aliás, eu encontrei aquele dia lá no teatro, na cantata, que a gente se encontrou lá na cantata da igreja lá. Rapaz, o moleque tão enorme, cara. Caramba, meu. Mas, então, a minha visão e a visão do mundo para o meu mais velho, às vezes eu tenho que repensar das minhas colocações para o mais novo, né? Para o mais novo. Quer dizer, então, a gente tem que estar sempre atento a isso, entendeu? Mas também não é... Até porque você não pode... Foi o que eu falei no início, né? A gente, se tomar cuidado, estão enfiando na cabeça da gente que a gente precisa de um monte de coisa que a gente não precisa. Então, o futebol é um pouco isso também. Às vezes, não, porque você tem que fazer, porque agora... De repente, eu tenho uma estratégia de jogo ali. Não, tem que fazer dessa maneira, porque hoje você tem um monte de coisa para pensar e você pode fazer plataformas, estratégias de jogo ali que, de repente, parecida com há 20 anos atrás. Foi feito lá atrás, né? Porque você não teve mudanças significativas na regra. Na regra, mudou que era o voleibol. Voleibol também, a rede não aumenta, né? Muda mais a regra, né? Hoje tem tie break, antigamente não tinha. Eu acho até que a rede deu uma aumentadinha, né? Não, deu não. Deu não? Não. Voleibol. Os caras cresceram e a rede continua o mesmo tamanho. Caramba, tu vê os caras passando isso aqui da rede. Então, a grande para mim, por exemplo, na área de goleiro, que eu trabalhei a vida toda, a grande mudança não é agora. As pessoas falam, agora o goleiro tem que jogar com o pé, ele tem que jogar bem isso. Não, legal, ele participa mais, ele dá início ao jogo, ele constrói, ele é um atleta que pode fazer uma superioridade numérica ali para atrapalhar e você conseguir sair construindo. Mas a regra, isso aí mudou lá em 91. Quando o goleiro... Antigamente você atrasava a bola pro goleiro, o goleiro pegava. Pegava com a mão. Aí o cara ia embora, ele botava no chão. Aí o cara vinha de novo, ele pegava de novo. Era assim. Aí eu peguei isso aí, eu jogando. Imagina com essa cera toda que acontece hoje, Libertadores, se pudesse isso aí ainda. Então, aí quando mudou isso aí realmente mudou. Porque você botou no chão... você não pode pegar de novo, o cara te pressiona, você tem que se virar. Se virar com o pé ali. E a questão da regra também dos 8 segundos, né? Que também nem sempre teve, né? Não. Agora não, isso foi agora que... 8 que às vezes o cara fica 14, 15... Essa foi até... Entendeu? Mas isso aí é só para evitar realmente retardar muito o jogo e tal. Mas essa foi a grande mudança na regra que eu vejo, assim, na questão do goleiro. Quer dizer, então o futebol não mudou tanto assim. Eu acho que mudou você. Sim. Quer dizer, então são questões que a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento para não ficar para trás, entendeu? Sim, acompanhando. Em sua carreira como goleiro, o que mais te marcou e qual ou quais as características de goleiro de quando você atuava, diferença para hoje? Sua carreira, minha carreira como goleiro, o que mais te marcou? Minha carreira como goleiro foi sofrível, né? Eu fui esforçado, é o que eu estou falando. Eu tentei muito, eu sempre fui um cara assim, determinado. Eu tentei. Hoje
eu falo até, meus filhos todos são atletas, né? Um joga basquete, outro joga vôlei. E eu falo uma coisa que para eles que é a melhor coisa, assim, que hoje que eu deito a cabeça no travesseiro com leve, é porque eu fiz o máximo que eu podia fazer. As coisas não aconteceram porque não aconteceram. Não foi porque você deixou de tentar. Não foi porque eu ia para a noite, que eu deixava de treinar direito porque eu não tinha dormido à noite. Não, eu dormia cedinho, deixava minha namorada em casa, ia para casa, todo mundo ficava na rua, no boteco, não sei o que, eu ia para casa acordar cedo para ir treinar. O que eu podia fazer. Agora, não deu, né? Eu tive um problema de saúde quando eu fui pro Vasco. Não, mas deu, né? Você foi goleiro profissional 9 anos. Pô. Deu. Não, tudo bem. Você não teve a carreira longeva como a do Fábio. Não. Não comparar com o Fábio. Eu trabalhei muito. Eu joguei muito só de pequeno. Eu tive uma passagem no Vasco, em 88, mas não joguei porque eu tive problema de saúde com 15 dias de Vasco e atrapalhou. E aí depois, para retomar, eu retomei, mas aí o negócio não foi. Aí depois que eu me formei, eu resolvi parar e fui trabalhar como treinador de goleiro. Aí as coisas melhoraram. Agora, como goleiro, foi... Sofrível. Não foi mole, não. E quais as características do goleiro quando você atuava e hoje? Qual foi a maior virada assim, de característica de um goleiro daquela época para hoje? Foi a saída do gol? O tamanho do goleiro? Então, isso que eu ia falar. Isso aí para mim, hoje, que a gente... não tem como fugir, né? Acho que todos os esportes, né? Você pega um time de voleibol, o Brasil em 84 foi vice-campeão olímpico, né? Sim. Geração de prata, não era? Bernard, Montanaro, era 1,80 m e pouco. Aí você tinha o Amauri, né? O Fernandão, que jogava de meio e aí era um pouco mais alto. Hoje... é difícil ver um jogador de vôlei que não tenha 2 metros, né? Quer dizer, então, 2 metros já está ficando baixo. Então, eu acho que em todos os esportes, assim, a questão assim, física mudou muito, né? Você tem que, e o goleiro dentro do futebol, mesmo os jogadores de linha também, eles hoje são muito mais fortes. Você tem um jogador, claro que você não vai definir, né, se o jogador vai jogar ou não pelo tamanho dele, de linha. Goleiro já é mais complicado. Você tinha goleiros excelentes goleiros com 1,80 m, 1,78 m. Quer dizer, hoje a média aí, se você fizer uma conta rápida aí, pegar as ligas, é 1,90 m. Você tem, a média é essa, 1,90 e pouquinho, aí tem um que é um pouquinho mais baixo e tal, mas se for ver a média aí, se pegar as ligas principais no mundo, a Série A do brasileiro, fizer uma conta simples aí, se somar a altura de todo mundo aí, dividir, vai dar 1,90 m. Uma molecada aí de 14, 15 anos, entendeu? Aí, já então, tem 1,90 m. Né? Então, isso aí realmente foi uma questão que a gente não vai definir realmente... a qualidade... que o goleiro... ele é baixo, então não pode. Você não tem um risco na parede, que nem na Disney, né? Na Disney, se você não passar aqui, você não pode ir na montanha-russa. Só pode ser se você for maior da marquinha lá que eles botam. Quer dizer, então você tem esse cuidado, assim, mas também não dá para... Realmente, hoje, o goleiro baixo, ele tem dificuldade, entendeu? E tudo gira na questão física também. O jogo é muito mais rápido. O jogo é muito mais rápido. Os jogadores são mais fortes. A qualidade do goleiro hoje também, que ele precisa saber jogar com o pé, né? Antigamente a demanda não era tanto para isso. Então, né? eu acho isso. Eu acho que depois, foi o que eu te falei, a partir de 1991 e tal, que mudou essa coisa, já melhorou. Você já tem que ter uma atenção, você já inclui no teu treinamento trabalhos técnicos. Antes eu não precisava, não tinha essa necessidade. A bola vinha, o cara vinha para dar um chutão, então pega a bola com a mão, bota, pega de novo. Então hoje, ele tem que ter um entendimento muito maior do jogo. Por exemplo, hoje o goleiro,
praticamente ele que dá o início à construção das jogadas, Sim, entendeu? sim. Então ele está sempre. Antigamente, se você saísse com uma bola pelo meio, ou com um passe, o treinador apelava contigo. Porra, pelo meio era impossível, entendeu? É pegar a bola pelo lado aqui, não deu, chutão na frente. Hoje não, hoje você cria, entendeu? Você cria situações que o goleiro pode, que ele de repente quebra uma linha ali, os caras vêm aqui, você já parte. Então você tem que, hoje ele tem que ter um entendimento muito maior do jogo. Sim. Entendeu? Não é aquele cara que quer ficar no gol, dentro do gol ali, só ele defendendo. Participa ali atrás junto com os zagueiros, recebe a bola, toca, recebe de novo, toca. Impressionante. Com o pé, com a mão mesmo, às vezes umas saídas rápidas pelo meio. Quer dizer, então, hoje não é aquela coisa do goleiro fica dentro do gol, faz as defesinhas ali e pronto. Não, ele participa muito mais do jogo, entendeu? Verdade. Então, eu acho que essa é a grande mudança, assim, daquela época. Quem foi o maior goleiro que você viu jogar? Eu já imagino mais ou menos a resposta, mas deixa você responder. Você não vai saber, não. Não? É difícil, muito goleiro, né? Assim, tem muito goleiro bom. Muito goleiro bom, cara. Muito não precisa ser só aqui no Brasil, não, tá? Qual goleiro que você viu jogar então, assim? é isso que eu tô falando. Eu aqui no Brasil, vários. Eu tive a oportunidade de trabalhar com excelentes goleiros. Monstros, né? Dentre eles o Fábio, né? O Fábio... O Fábio deixa... É um capítulo, capítulo à parte, né? Porque ele realmente está quebrando todas as barreiras. Já quebrou, né? Já quebrou. Ele tá quanto? 45? 45. Cara, eu vou te falar. Não é mole, não. Vai mais 2, 3 anos aí tranquilamente. Ele renovou o contrato agora, mais 2 anos. A impressão que eu tenho é que ele se cuida pra caramba. Ele é trabalhador, gosta de tem prazer de trabalhar, entendeu? No dia a dia. Né? Não é só jogar, entendeu? Ele entende a necessidade da preparação. Prazer no treinamento. E ele não tem problema físico, assim. Então, o cara que tem muito problema físico, começa a doer tudo. Aí o cara começa a desestimular. Aí o cara desanima. Ele não, ele tem muito prazer no que ele faz, entendeu? Ele se prepara bem, entendeu? Então, muito legal. Isso. Aí é mais fácil, né, para ele... Mas quem goleiro, foi o maior que você viu? Cara, eu vi um goleiro que ele me chamou tanta atenção, assim, né? Foi o Dassaev, cara. Dassaev era um goleiro russo. Eu lembro, cara. Eu gostei. Ele era magrinho, assim, meio corcundinho, ele jogava com a joelheira, assim, uma camisa azul e short preto. Ele era, pra mim, cara, foi assim, aquele cara que... Eu era novinho, assim, não sei qual foi a Copa que ele jogou. Mas eu sei, ele foi o cara que... 82, não? 82? Pode ser. Eu lembro dele, cara. Ele era, era um cara que ele era muito, muito impressionante, assim, pra mim. Me marcou muito, entendeu? Depois, se você for ver, a Alemanha com vários goleiros, aqui no Brasil, Taffarel, se você não falar do Taffarel, do Dida, quer dizer, esses um pouco para trás, né, assim. Rogério Ceni, Marcão. Tá louco. Júlio César. O próprio Jefferson, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Cruzeiro e depois no Botafogo. Quer dizer, o Fábio que está jogando aí até hoje. Quer dizer, então, isso é muito bom. Dessa nova geração agora aqui, recente aqui, de 5 anos para cá, quem que você acha assim que, esse aí tem muito potencial, vai chegar na seleção brasileira? Quem que você gosta, assim? Cara, eu antes de qualquer coisa, assim, eu vou só... outro dia me perguntaram e eu falei, assim, essa injustiça, assim, com o Fábio não ter ido a uma Copa do Mundo, para mim é uma coisa, assim, tão absurda. Eu também acho. Porque aí o cara vai me falar assim, a seleção é momento, não é? Como? Você vai falar do momento agora? Leva ele para a Copa agora. Ué, ele joga num time de ponta do Brasil, ele ganha títulos, uma performance absurda,
sem problema físico, aí vão falar, não, mas a idade, então não é o momento. Não é o momento. Não é a qualidade. Não é o momento. Não é o momento. O fulano está no momento. Eu não consigo ver os goleiros que têm ido. Não. Eu não questiono isso. Mas eu não questiono assim, a preferência do treinador. Você prefere no cara, tem um monte de jogador bom, entendeu? Então, eu trabalhava com o Jefferson no Botafogo, quando ele foi tirado da seleção depois da Copa de 2014, sem eu entender, sem ninguém entender. Ele foi deixado de lado, mas eu fazer o quê? O treinador está lá, tem um treinador de goleiro, mas tudo bem, eu respeito. Você tem um monte de goleiro bom aí. O Brasil, para mim, o Brasil hoje é a melhor escola de goleiro do mundo. Agora, essa é uma... Porque eu sempre acho, eu falei, que ele tinha que ir para a seleção. Ele tinha que ir para a Copa. Porque ele foi para a seleção algumas vezes, né? Só não foi para a Copa, né? Uhum. E acho que essa Copa, se levar ele ali, um Thiago Silva, de repente, uns caras assim que poderiam ser importantes até fora do campo, entendeu? Com experiência, em momentos assim, até para agregar os mais novos no grupo. Mas tudo bem, isso é só uma parte aí, porque essa do Fábio tirando o Fábio, assim, tirando essa questão do Fábio, é muito absurdo. Quem hoje você olha assim e fala, esse aí vai chegar na seleção, ou já chegou, não sei, de 5 anos para cá, assim? Cara, a gente tem... Do Hugo, então, você gosta? O Hugo, cara, o Hugo eu gosto, cara. Ele é um jovem que ele começou muito novo no Flamengo, de repente não deu aquela... Depois momento difícil. Falha que ele teve, então, aí... Então, as pessoas definem muito, assim... Às vezes uma falha define a carreira às vezes de um jovem. Eu acho que é muito cruel, assim, né? O goleiro é difícil, né? Você tem, por exemplo, o Bento, que vai, às vezes, está jogando na Arábia. Esse menino do Santos, do Brasão. Fez um ótimo campeonato, entendeu? Mas eu não sei, cara. O Lucas Perry no Botafogo também, ele fez um campeonato muito bom aqui. Bom goleiro também. Depois saiu, foi um goleiro que era base do São Paulo. Não sei porque não ficou lá, acabou caindo aqui no Botafogo e foi bem, ajudou. O próprio John John. fez um ano muito bom no Botafogo, ano passado. Quer dizer, são esses jovens que estão aparecendo aí, cara, que a gente... você vê o Everton agora do Palmeiras, saiu uma contusão, aí já o Carlos Miguel, né, veio... E entrou e foi muito bem. Quer dizer, então, a gente está com uma safra boa aí de jovens goleiros que... o próprio Léo Jardim no Vasco, que também chegou, era um goleiro que eu não conhecia. Conhecia pouco dele, bom, e ele foi... Salvou o Vasco. Ele foi muito bem no Vasco. Entendeu? Entendeu? Então você tem... Estamos bem servidos de goleiro, né? Tá. O goleiro tem que fazer gol e pronto. Aí... O que mais te incomoda nos jogadores de futebol hoje? Eu vou te falar para você, vou te falar o que me incomoda. Eu odeio quando o jogador de futebol simula coisas dentro do campo. Quando ele induz o árbitro a erro, quando ele vai para cima do árbitro e dá aquela gritaria, ou quando ele toma um tapa no peito e bota a mão na cara. Cara, isso me irrita. Mas a minha mulher sabe, eu fico lá em casa, nossa, mas me irrita. E eu acho que esse tipo de coisa tinha que ser, inclusive, punida severamente, porque hoje você tem câmera para tudo, a câmera vê tudo. Então o jogador não pensa, eu levei um tapinha aqui no peito, botei a mão na cara, para induzir o árbitro a expulsar o outro jogador, induzir o árbitro a errar também. Cara, esse tipo de coisa me irrita profundamente. O que te irrita no jogador hoje, cara? O que te incomoda? Não, isso é uma coisa que... Quando a gente falou dos árbitros, às vezes eu comento até, é muito difícil, cara, ser árbitro aqui no Brasil. Você vê um jogo, isso é uma diferença grande entre a Europa e o Brasil. Sim. Você vê o jogo da Europa, o cara foi impedimento, foi o VAR. O cara teve o gol, o VAR.
Cara, todo mundo fica parado no campo, o cara vai lá, 15 segundos, olhou, não vem ninguém atrás, ficar berrando no ouvido dele, fica... Não, quando acontece uma falta dentro do campo, ninguém vai pra cima dele. O cara levanta, se não precisou cair, não cai. É rápido. E continua, ninguém... Isso realmente atrapalha o juiz. Às vezes, sim. Toda falta... Atrapalha o espetáculo. Toda falta, é engraçado, toda falta tem uma reclamação, né? Ou de um ou de outro. Toda. Aí é difícil pro juiz. Pô, tá louco, Isso é muito chato. Então, isso realmente é uma coisa que atrapalha. Agora, o que me incomoda no jogador, cara, é que hoje em dia, isso é muito da educação também, eu acho. Mas hoje em dia não cabe mais para ele não entender que ele é profissional, entendeu? Que ele é um profissional. Antigamente acontecia muito, né? Hoje os jogadores estão muito mais profissionais, assim, eles estão entendendo. Não dá mais para o cara entender que o cara vai faltar treino, ou vai chegar tarde, ou atrasou porque o cara foi para noite. Eu acho que essas coisas, lá atrás, assim, que até favorecia, você não tinha telefone celular, né? Hoje ninguém faz. Hoje todo mundo tem uma câmera na mão. Tem alguém vendo. Se o cara fizer alguma besteira, o pessoal vai pegar, entendeu? Agora, eu acho que isso... E ainda acontece, assim, entendeu? O cara tem que... diminuiu muito, assim. Hoje a maioria dos jogadores é muito profissional, entendeu? Mas, às vezes, aí você ainda tem um cara que dá uma vacilada aqui. Dá uma pulada de muro, né? Cara, isso aí não dá mais para... Você tem no clube hoje uma estrutura absurda, né? Desde a base, né? Você tem assistente social, psicóloga, você tem ótimos profissionais trabalhando. Quer dizer, tá formando... O atleta também, muitas vezes, também ajuda. Às vezes atrapalha também. Sim. Às vezes o empresário é o grande responsável para... Sim. Então, é meio isso, essa coisa que eu acho que não dá mais, sabe? Não tem mais desculpa. Fala, não, porque não deu, que atrasou, porque o cara tem que fazer um trabalho 1 hora antes na academia, aí o cara não vai. Entendeu? Porque não gosta de fazer, porque não tem mais isso, né, cara? Você tem que ir lá fazer e acabou. Então, acho que isso que incomoda. Tirando até essa questão da simulação também, que é meio... Goleiro muito isso. Às vezes acontece muito. Às vezes o cara faz uma defesa, dependendo do momento do jogo, o cara fez a defesa já cai. Já perde... Não aconteceu nada. Então, isso aí realmente é uma coisa que... Mas aí nessa questão, eu acho que o próprio clube também muitas vezes tem a sua responsabilidade, né? Porque se o clube também chega num jogador, diretoria do clube, diretor de futebol, chega, vamos parar com isso, acaba com isso. Pô, você levou um tapa aqui, você levou a mão na cara, você está induzindo o árbitro ao erro, você está induzindo todo mundo a ficar com raiva de você, ficar com raiva do árbitro. Isso aflora as emoções ali de raiva, de sentimento. Pode levar para uma coisa mais séria, porque quem está no banco de reserva ali vê um cara tomando um tapa aqui, bota a mão na cara, vem todo mundo querendo brigar. Ou seja, todo mundo tem responsabilidade, entendeu? O clube também tem que chegar nesse jogador e falar, meu irmão, para com isso, cara. Para com isso, você está sendo visto, cara. Tem câmera em tudo quanto é lugar, pô. Como é que você vai simular um negócio desse? Aí, nesse tipo de caso, o cara simulou um negócio desse, eu acho que o árbitro deveria ir no VAR. Pô, levou um tapinha no peito. Entendeu? Ou um amarelo ou um vermelho. Se for reincidente, vermelho, fica fora de um jogo também. Aí eu quero ver se ele vai fazer de novo. Porque muitas vezes o jogador ele é reincidente em algumas coisas porque não tem punição também. Porque a hora que começar a punir severamente, inclusive financeiramente, porque quando toca no bolso, meu amigo, aí ou o cara muda ou o cara vai ficar em desespero. Ou muda. Entendeu? Tu levou um cartão amarelo? Pô, meu irmão, vai descontar 200 pau do teu salário aí. Quero ver se ele vai fazer de novo. Não vai. Entendeu? Então, existe também uma certa complacência do clube em relação a esse tipo de coisa, porque entra campeonato, sai campeonato, você vê as mesmas coisas acontecendo. E não acontece nada. Entendeu? Não melhora, não evolui. E é o que você falou antes. Na Europa você não vê isso. Pô, o Messi tomava cada pancada, meu amigo. Ele botava a bola no chão, batia, não sabia nem quem bateu nele. Isso é engraçado, porque tem muitos jogadores, até que já estão, porque os árbitros, quando vão para
que eles vão para a partida, ele já sabe o jogador tá mapeado. Entendeu? Já sabe, então, às vezes o cara leva, aí reclama o tempo todo, o cara não dá, às vezes até é falta, mas ele nem marca, porque o cara está acostumado a simular, né? É isso aí. Então, eu me lembro de uma situação que aconteceu, acho, campeonato desse ano, o campeonato do ano passado, acho que foi desse ano. O Hulk, ele costuma reclamar muito com... Chato pra caraca o Hulk. Ele foi reclamar com o juiz quando acabou o jogo. Aí ele foi lá no campo, pô, não sei o que, não sei o que. Aí ele virou as costas. Quando ele voltou, o árbitro tava com o amarelo. Aí ele... Pô, você me deu amarelo? Você me deu amarelo? O jogo acabou, pô! Cara, eu ria pra caramba. Eu gosto muito do Hulk, cara. E eu tava torcendo pra ele vir pro Fluminense, cara. Eu queria ver ele aqui no Rio de Janeiro, que eu gosto muito do Hulk. É um cara que eu acho... É o que você falou, momento. Eu não vejo hoje um atacante na seleção brasileira com as características do Hulk. E é um cara com 39 anos. Corre pra caramba. Cara, ele perde 4 quilos por jogo. Ele termina extenuado, ele se sacrifica, ele corre, ele marca, ele é... Pô, ele é um touro, mano. O cara bate nele e o cara vai parando alambrado, pô. Eu não vejo um atacante nosso aqui hoje na seleção brasileira com a característica dele. E é um cara que, se você bota ele ali no ataque da seleção brasileira, cara, ele vai segurar 2, 3 zagueiros ali. Às vezes esses caras, assim, eu falei a questão do Thiago Silva, de repente do Fábio. Casemiro. Às vezes pô, mas o Casemiro é titular, né? Esse é jogador do Ancelotti lá no Real. Mas é isso, cara. Eu acho que esses caras, às vezes, são importantes até para dar uma... Pô, tirar um pouco o peso dos mais jovens, né? Entendeu? Porque às vezes na hora que aperta, aquela coisa, eles são jogadores que você também não pode abrir mão. Você tem jovens aí que... Mas às vezes ele não tem essa vivência que os outros têm, né? Às vezes o negócio aperta, é bom chegar um Thiago Silva chamar o cara aqui e falar, ó, calma. Todo mundo olha e respeita, né? Entendeu? Então, mas isso aí é... Flávio, como é que você analisa o papel dos jornalistas esportivos hoje? Era muito diferente de quando você atuava como goleiro? Eu também tenho a minha opinião em relação a isso aí, cara. Mas eu quero ouvir a tua opinião. Então, eu acho que isso aí, essa questão da rede social, essa coisa da informação instantânea, né? Você não tinha isso. Como é que funcionava? Nem quando eu estava jogando, até quando eu comecei a trabalhar como treinador de goleiro, final dos anos 90, era uma parceria, assim, era muito mais bacana a relação, entendeu? Do profissional, do jogador, do profissional de comissão técnica com a imprensa. Você tinha, como é que funcionava? O cara ia no treino. Você tinha um programa de esporte na Rádio Globo, na Rádio Tupi, à noite, chama Panorama Esportivo, e tinha um outro na Tupi. O cara ia lá no treino, o jornalista, ele acabou o treino, ele ia lá, fazia uma reportagem contigo, perguntava, tal, levava à noite, ia para a rádio e botava na rádio. No treino fulano, e como é que foi o treino do Fluminense? Aí pegava lá, pegava o jogador que foi um treino bom, foi com isso, aquilo, botava o cara para falar. E acabou. O jornal, a mesma coisa. O cara do jornal ia lá, anotava, perguntava, né? Não tinha essa coisa, não ia um só, 2. O cara estava saindo do campo ali, o jornalista já ia, às vezes o jornalista estava até dentro do campo. Aí perguntava pro cara, anotava tudo, à noite ia no jornal, o cara rodava o jornal, dia seguinte, saía no dia seguinte. Hoje não. Instantâneo. Hoje é o tempo todo, cara, entendeu? É o tempo todo. Você pega um canal desses de notícia aí no celular, a primeira manchete do canal, ela muda durante o dia umas 5, 6 vezes. É uma coisa assim tão alucinante, entendeu? E eu sei que existe uma cobrança do editor, mas como é que pode? O fulano deu, você não... Cadê você estava fazendo o que? Então é aquela coisa, o tempo todo eu olho para a notícia. Então você... E é um volume de informação. Você tira... às vezes você acabava um treino, por exemplo, você vai jogar, eu ia jogar em outra cidade, um jogo aí do Brasileiro. Aí acabava, o cara fazia o trabalho dele, a gente fazia o nosso, aí à noite às vezes saía todo mundo. Saía a comissão técnica com os jornalistas, os caras viajavam às vezes no avião com a gente.
acompanhava os jogos, o cara estava todo dia, setorista, estava todo dia com a gente lá. O cara ficava amigo nosso, entendeu? O cara não tinha necessidade. Hoje, parece que o cara ele quer detonar, ele quer achar onde está o erro ali, a coisa, para meter o pau, entendeu? Para chegar lá e sempre criticar. Então ficou uma distância muito maior da parceria do jornalista com o profissional. A sensação entendeu? Que dá é que o jornalista hoje ele está muito atrás de like. O cara quer isso. O cara quer botar, o cara quer botar notícia. Não interessa se vai prejudicar você, não vai. Então hoje o que eu faço? Não tem mais aquela. Antigamente, hoje ainda tem. Hoje ainda acesso, tem. Né? Hoje, aí acabou. Você. Hoje as assessorias dos clubes que comandam ali também não é ruim, não. Eu acho que você. Antigamente o cara estava dentro do vestiário, o cara estava tomando banho, o cara entrevistava o cara tomando banho. Cara. Era uma coisa assim, era muito mais romântica, né? Aquela coisa. Pô, às vezes eu abria a porta do vestiário. Era mais romântico. Não, era uma coisa. Você estava no vestiário. Aí os caras ficavam na porta lá, fechada. Sim. Aí só arruma rápido que os caras vão abrir. Às vezes abria, você estava até se arrumando. Aí entrava aquele monte de jornalista, ia entrevistar todo mundo, era uma confusão danada. Entendeu? Eu peguei isso, então era uma confusão danada. Hoje ficou mais tranquilo, você tem mais tranquilidade para se arrumar, embora, você vai escolhe 2, 3, os caras vão lá, dão uma entrevista. Organizou mais, entendeu? Era meio bagunçado o negócio. Mas aí tem o outro lado, tu ficava mais amigo do cara, era uma coisa. Se o cara tinha que meter o pau, ele podia até meter o pau, não tem jeito, pô. No meu caso, assim, o meu goleiro foi muito mal no jogo, errou, falhou, não sei o quê, não vai dizer que o cara foi muito bem. Sim, claro. Mas ele vê como... Ele não detona tanto, entendeu? Porque ele sabe que aquilo ali acontece. Amanhã o cara vai jogar bem, ele vai elogiar. Então é isso, entendeu? Você querer que o cara, sei lá, porque ele é teu amigo, ele vai falar sempre bem de você. Claro que não. Mas era uma coisa menos agressiva, né, que é hoje, né? Vou fazer uma perguntinha aqui para uma resposta rápida tua. 2 perguntas para uma resposta rápida. Futebol feminino, algum dia será igual ao masculino? Não, né? É mulher e homem. Eu acho que a mulher não vai ser igual ao homem nunca, né? Não, eu estou dizendo mais em sentido assim de patrocínio, de investimento, de grana, de salário, de visibilidade. Aí eu já não sei, cara. Aí eu já não sei. Assim, eu acho que não vai ser igual. O futebol feminino é diferente do futebol masculino. Agora, hoje tem um apelo muito grande. Eu acho que e a gente não pode negar isso. Sim. E nem fechar o olho para isso. Hoje tem um monte de menina aí que gosta de jogar futebol e tal, e de repente você ainda não tem uma categoria de base, você não tem. Hoje você tem campeonato brasileiro, estadual, de adulto, de sub-20, até tem, mas você não tem uma menina de 13, 14 anos, às vezes 12. É difícil, entendeu? Você não tem... Eu acho que não tem como a gente fechar o olho para isso. Eu acho que vai. Agora é questão do gosto, né? Assim, do torcedor gostar ou não. Eu acho que hoje você já tem muitos jogos assim com um apelo de público legal, entendeu? Você pega, Mundial, você vê as televisões todas fazendo propaganda já do próximo Mundial, todo mundo na Europa, você tem grandes seleções. 2027 aqui, né? No Brasil, né? Quer dizer, então, eu acho que não dá para fugir mais, não. Qual o maior jogador de todos os tempos? Pelé, né? Ou Maradona? Pelé, né? Ô Zico? Não. Tem um monte. Tem um monte. Eu acho que não tem como a gente não falar o Pelé. Pelé, para mim... O cara ganhou 3 Copas do Mundo, tem números assim absurdos. Pelé foi um monstro. E conseguiu realmente ser grande, ser o maior, né? Ele, acho que no mundo todo, assim, como respeito e tudo, né? Porque acho que muito é isso também. Às vezes o cara é muito bom, mas não tem se dá o respeito, ou não é... Ou não quer também. Ele conseguiu, acho que andar na linha. Ele foi um cara nota 1000, assim, fantástico. Como é que você vê essa questão das bets no futebol? Você é a favor, é contra, ou não tem como fugir disso? Eu acho que hoje não tem mais como fugir, não. Eu acho que tem que só dar uma organizada, eu acho, né, cara? Sei lá, eu acho que a gente tem que... Onde pega o Campeonato Brasileiro betando, né?
Quer dizer, então, hoje quase todos os times têm propaganda. Tem uma bet. Mas não tem problema, não. Eu acho que o jogo acontece. Você tem loteria aí direto, não tem organizado aí pela Caixa Econômica, você tem corrida de cavalo, você tem jogo do bicho, não, porque o jogo do bicho não... Não é legalizado, mas não é legalizado, então, mas eu acho que é só você organizar, entendeu? Você criar algumas estratégias ali, pagar seu imposto, fazer uma coisa... Eu acho que ela entrou assim tão abruptamente, acho que as pessoas não estão nem conseguindo entender ainda como pode se organizar isso, entendeu? Agora o jogo, acho que faz parte. Meu receio é sempre com relação em muito caso lá, já vi vários casos assim, quer dizer, já li, né? Saiu em jornais, em portais aí de jogadores de Série C, Série B são mais suscetíveis, porque são jogadores que muitas vezes Série C, por exemplo, o cara ganha 2 salários mínimos. Aí chega um cara oferecendo 100 mil para ele tomar uma pancadinha e ele levar um amarelo. Aí o cara, ontem eu estava até conversando com um amigo meu exatamente sobre isso, porque tem algumas coisas assim que na minha cabeça fazem sentido, outras não. Assim, por exemplo, um jogador num nível A se envolver numa situação dessa. Quer dizer, eu não consigo entender, mas tudo bem. Ou então, aquela coisa assim, ou até os valores, né? Porque tá errado quanto, né? De repente o cara vai ganhar, o cara chega para você e fala, toma um cartão amarelo aí que eu vou te dar 50 milhões, um exemplo. 50 milhões, 50 milhões é dinheiro. Para de jogar. Para qualquer um, né? Não, para qualquer um. Sim, claro. Entendeu? Ou então o cara são duas situações. O cara tem um salário bom, tal, o cara se envolve por causa de besteirinha. Quer dizer, então, às vezes o cara não tem nem noção, é orientar melhor, sei lá, pegar os jovens, explicar, entendeu, como é que é o negócio. Isso aí já tem até, acho que em contrato, que eles não podem participar desses... Agora, é aquela coisa, ser humano, né? Ser humano... E o jogador de time pequeno, né? Foi o que você falou, depende de um clube desse menor, o cara nunca vai ver, por exemplo, 100 mil reais. O cara ganha salário mínimo, tem 3 filhos em casa, não tem comida. Aí o cara fala, 100 mil reais aqui para você fazer um pênalti ali. Aí o cara fala, meu camarada, eu vou pegar, entendeu? Posso fazer 2? Tá errado todo mundo. Posso fazer 2? Tá errado todo mundo, entendeu? Tá todo mundo errado. Sim. Dos 50 milhões, o outro, o pouquinho. Agora, ainda faz um pouco mais de sentido, né? Só não faz sentido é o cara que tá num patamar desse elevado se envolver numa situação dessa, né? Então, isso é que eu acho realmente triste, né? Está caminhando para o final aqui, Flávio. Tem mais 2 perguntinhas e uma delas é como é que você vê essa questão do empresário hoje no meio do futebol? A gente sabe que hoje é uma questão sem volta também, né? Principalmente de uns 20 anos para cá, isso tomou um vulto muito grande e eu conheci vários empresários no meio do futebol, conheço alguns, conheci outros tantos, alguns que eu literalmente me afastei porque conduta não era correta, e a gente sabe que no meio do futebol tem empresário sério, tem empresário picareta. Como é que você vê essa questão do empresário no futebol hoje? Eu acho que foi o que você falou, não tem mais volta, eu acho que é a lei, né? Hoje aquela coisa assim, né? Falavam que o jogador era escravo do clube, né? Então, aí hoje... Do empresário. Não se chega a ser escravo do empresário, não é isso. Falar, né? Mas eu acho que como todas as áreas, né, na vida, na política, no show business, tem picareta, né? Sim. Então é aquela coisa, não tem jeito. Tem um monte, eu conheço alguns assim, empresários corretíssimos, pessoas... Né? Então, eu acho isso. Eu acho que é como toda área na vida, né? A gente sabe que tem os bons e os maus profissionais, as boas e mais pessoas, né? Então,
Eu acho que agora não tem jeito. Se eles estão ali, eu acho que tem que ser uma coisa realmente... Já é muita coisa regulamentada mesmo, sim, que as coisas seriam feitas abertamente. Eu acho que pode ser importante assim acho que é importante para o atleta, entendeu? Ter essa figura dando suporte ali, né? Acompanhando, resolvendo as coisas, né? Acho que não tem. Agora, como tudo que é área, né, tem os maus profissionais. Muito bem, meu amigo. Cara, eu tenho um... Você tá com o celular aí? Não, tá carregando. Tá carregando? É. Tá onde? Tá carregando onde? Tá aí? Pega o telefone dele aí, por favor, Santiago. Eu criei um quadro aqui no Bianchi Podcast, meio que de improviso, e, cara, foi muito legal. Foi uma repercussão muito bacana, assim. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Claro. Todos nós, em algum momento da vida, a gente teve alguém que deu uma força pra gente, fez aquela virada de chave. Eu não tenho dúvida. Entendeu? Se você tivesse que fazer uma ligação agora de agradecimento para alguém que te ajudou em algum momento da vida, que abriu uma porta, que te deu aquele conselho que, pô, valeu milhões. Para quem você faria essa ligação agora? De agradecimento. Alguém que esteja vivo, de preferência. A gente teve um convidado aqui e falou, ih, mas morreu. Cara, eu tive assim, duas pessoas assim, que realmente que foram assim, fundamentais assim, para mim para abrir essa porta, como você falou, né? Por exemplo, tem uma pessoa que eu estava no Vasco, que eu falei que tive um problema de saúde. Eu já sei quem é essa pessoa. Então, ela... Acho que não, mas... Aí eu era Isaías. Garoto. Isaías Chinook. Pensei que você fosse falar do Paulo Angione. Não, Isaías... Porque o Paulo Angione é o outro, assim, que eu conheci o Paulo... eu fui trabalhar com ele... No Flamengo a gente não trabalhou junto, eu estava na base quando ele foi profissional, ali que a gente começou, que eu conheci ele. E aí depois eu trabalhei em alguns clubes com ele, e ele sempre confiou em mim, assim, no meu trabalho, entendeu? Um cara que eu devo muita gratidão, assim, entendeu? E o Isaías foi o outro que abriu a minha porta quando eu parei, porque eu estava no Vasco, quando eu tive problema de saúde, aí eu fiquei 6 meses, fiquei internado, fiquei sem... eu tive um AVC, né, cara, com 24 anos. Caramba! Estava no Vasco e eu praticamente atrapalhou a minha vida, né? Porque eu fiquei praticamente 6 meses sem nada, só recuperando e tal. E ele trabalhava no Vasco na época, o Isaías. E aí ele me chamou, acho que ele trabalhava na base do Vasco. Ele falou, cara, para de jogar. Chegou uma hora, porque realmente, pô, ele me botou num projeto do Vasco para ser emprestado por Ciro Luz, lá em Santa Catarina. Aí eu fui para tentar retomar. E toda hora ele falava isso para mim, para de jogar, cara. Pô, tu já se formou em educação física, pô, vai trabalhar com goleiro, assim, não tem bons profissionais e tal. Eu falei, não, eu quero jogar. Porque agora que eu recuperei, eu vou jogar. E acabou que chegou uma hora que eu falei, não, cara, não dá mais, não quero mais. E aí eu procurei ele no Flamengo, cara, e ele trabalhava no Flamengo. E eu parei de jogar em 5 minutos. Quando eu falei isso com ele, cheguei no Flamengo, ele estava sozinho. Eu contei essa história para você já? Você tinha me contado essa história lá na igreja. E eu cheguei lá e estava sozinho na sala. Aí eu falei, cara, eu acordei hoje... saber se... Porque ele falava, não, vou te ajudar. Mas eu falei, pô, vou chegar lá, não é possível que vai ter vaga para mim, né? De repente eu ia botar meu nome na lista lá, se desse uma chance. E aí ele me pegou, falou, vem cá comigo. Me levou na sala do futebol de base. E aí perguntou, tem uma brecha aí para treinador de goleiro? Eu falei, tem. No 15, 17 não tem treinador de goleiro. Aí ele falou, pode contratar.
Olha. Em 5 minutos eu parei de jogar futebol ali. Virou treinador. Virei treinador. Isso numa sexta, joguei fim de semana ainda, jogava no São Cristóvão. Aí acabou o jogo, eu falei, gente, parei de jogar e tal. Comecei na segunda-feira a trabalhar no Flamengo. É. E aí foi ele foi o que abriu a porta. Você tem contato com ele até hoje? Agora no final do ano eu mandei uma mensagem para ele, assim. Eu mando sempre, cara. Eu não deixo de. Até porque ele não está mais trabalhando, né? Ele tá em casa, mas eu não deixo de lembrar e agradecer muito assim, para ele. Porque ele Se você ligar para ele agora, ele atende? Não sei, cara. Não sei se ele atende. Não sei se ele atende. E o Paulo Angione é outro, cara. Eu não posso deixar de falar dele, porque ele algumas vezes, ele até brinca, né? Que ele me levou pro Vasco para jogar, que foi o grande erro, né? Que eu era mão de pau, né? Ele falou, pô, levei o cara, era goleiro do Olaria, foi o grande erro meu, foi levar o Flávio para jogar no Vasco, né? Mas só que infelizmente, eu não consegui... Você pode ligar para quem você quiser, ou pro Isaías ou para ele. Eu não consegui barrar o Acácio, né? Porque eu tive problema de saúde. Conheci o Acácio. O Acácio era, goleiraço, né? Para quem você quer ligar? Pô, o Isaías, eu acho que ele não atende, cara. Mensagem, eu falo com ele. Quer ligar para o Angione? Será que ele atende? Não sei também. Ele tá no trabalho lá, né? Vamos tentar aí, pô. Quem sabe ele não atende, você não agradece ele aí. Vamos lá, vamos ver se... Eu conheci o Angione, eu fiz um curso com ele no IAJ da Barra, muitos anos atrás, em 2013. Um cara muito bacana, assim, muito correto, ótimo profissional, correto. Bota no Viva cara. Ver se ele vai atender. Acho que não. Paulo Angione. Então faz o seguinte, ó. Olha para aquela câmera ali. Pode agradecer ele ali, pô. Eu vou ter que agradecer os dois, né? Os dois. Pode agradecer os dois. Foram duas pessoas que eu não tenho dúvida, assim, que os dois me falaram em certo momento exatamente isso, né? Eles falaram que eles abriram a porta, mas falaram, agora é contigo, entendeu? Não tem que... Agora a gente deu a oportunidade, agora é contigo, você vai seguir. E graças a Deus as coisas aconteceram, não posso reclamar não, da melhor maneira possível, sabe, até hoje. E eu nunca vou esquecer, né, dessas pessoas que... Outras também, já tive outras pessoas que em vários momentos, mas esses dois foram... Esses dois cruciais, foram fundamentais, assim, porque o Isaías foi o que abriu a porta, tô falando do Flamengo, né, cara? Um clube que eu falei, pô, vou ficar jogando no São Cristóvão, ganhando um saláriozinho nada, fui trabalhar no Flamengo com saláriozinho baixo, de categoria de base, mas eu falei, aqui eu tenho possibilidade de crescer. De crescimento, né? E aí deu tudo certo, graças a Deus, assim. E o Paulo, em alguns momentos da minha trajetória, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele junto. A gente foi campeão em todos os clubes que a gente trabalhou junto, né? Não foram todos, eu trabalhei em outros clubes, fomos adversários algumas vezes também, tudo. São pessoas que realmente eu devo muito, assim, né? Pela minha trajetória, assim. Maravilha. Eu quero aproveitar e deixar também aqui o meu agradecimento ao Isaías Tinoco. Você falou dele. Foi um cara que, quando eu fui agenciar a carreira de jogador de futebol, me recebeu no Vasco muito bem. Muito bem. Me tratou com com tanto carinho, sabe? Me deu tanta dica bacana. E depois a gente manteve contato. Todo ano ele manda Feliz Natal, Feliz Ano Novo, eu respondo. Nunca mais estive com ele presencialmente.
Mas, Isaías, cara, obrigado demais. Um beijo enorme no seu coração. Que Deus te abençoe grandemente. E o Paulo Angione, eu tive o prazer de fazer um curso com ele no IAJ da Barra em 2013 e também foi muito bom. Ali eu vi que ele era um grande profissional com muito conhecimento. Quem estava ministrando o curso também foi o André Gaudiano, que hoje é vice-diretor do departamento de futebol, do departamento jurídico do Flamengo. Teve aqui no meu podcast também. Um cara também baita profissional, um cara que faz todos os contratos lá dos jogadores. Entendeu? Então, ô Paulo Angione, ó, um grande abraço para você. Tá convidado o dia que puder aparecer aqui no Bianchi Podcast, tá? Deus te abençoe grandemente. Pessoal, estamos encerrando aqui mais um Bianchi Podcast, mas antes de encerrar, o Flávio vai deixar o último recado dele aqui nessa câmera aqui, ó. Cara, deixa o teu Instagram aí, fala o que você quiser falar aí. Quiser mandar beijo pra mãe, pai, fala o que você quiser falar aí. Não, eu acho que eu fico feliz assim, de poder estar esse tempo todo me sinto um privilegiado, né? Tá esse tempo todo, estar aqui hoje conversando contigo, uma pessoa que eu conheci não tem tanto tempo assim, né? Mas pô, ficamos amigos e estamos aqui falando de futebol. Quando eu falei que fui uma pessoa assim, muito determinada, é porque eu queria muito o que aconteceu na minha vida, né? Eu acho que, de repente, isso aí é uma coisa que não é todo mundo que consegue, né? Sim, o cara tenta e passa a vida toda, porra, de repente... E eu trabalhei minha vida toda no que eu sempre tive de sonho, né? Então... Futebol, né? Eu sou totalmente privilegiado, né, cara? E abençoado, né? Porque eu tenho certeza que isso aí jamais aconteceria, porque o caminho a gente não escolhe, né? A gente vai caminhando, eu falei, pô, eu quero muito isso, não sei o que vai acontecer na minha vida, entendeu? E não deu como goleiro, mas deu como treinador de goleiro, quer dizer, e trabalhar no futebol no que eu gosto. Quer dizer, então, isso aí não fui eu, e não fui eu que resolvi, né? Isso aí que foi Deus que falou, o teu caminho, todo mundo, eu vou ali, não, vamos pensar positivo que daqui vai mais ou menos, se não for o projeto dele, não vai, entendeu? E eu tenho muito claro isso na minha cabeça e consigo estar aqui, né? Começar de futebol, trocar ideia, falar de pessoas, falar de assuntos aí do futebol. Muito bom. Então, O papo foi muito bom mesmo. Deixa o teu Instagram pra galera te seguir aí. Como é que é o teu Instagram? Pô, cara, eu nem sei como é que é meu Instagram. Não sei se é meu nome, eu não sei, cara. Flávio Tênis. Eu não tenho muita... É o que eu tô falando, eu não... É legal, eu acho que... Mas eu não sei, cara, eu não ligo muito. Não, mas eu falo, o Instagram dele é Flávio Tênis. Eu não ligo muito isso, não. É só entrar lá no Instagram, @Flávio Tênis, já vai... Uma vez o meu filho falou, pai, você não vai, todo mundo tem. Eu falei, mas, cara... Eu não sou todo mundo, Todo mundo tem um monte de coisa que, entendeu? Cada um... E aí quando foi engraçado que, de repente, eu estava trabalhando no Botafogo, né? E eles fizeram para mim, né? Que aí botavam umas fotos, um passeio que eles faziam, família. Aí uma hora, quando eu vi, tinha não sei quantas mil pessoas. Eu falei, cara, que isso? Aí eu parei, cara. Aí hoje eu boto só umas coisinhas de trabalho de vez em quando, mas não... Eu acho que a minha vida, sei lá, cara... Tá boa assim, minha vida né? pessoal ninguém precisa... Hoje em dia o cara vai pra rua, toma uma água de coco... Posta água de coco. Tô tomando água de coco. Porra, posta o almoço, posta o jantar. É dele, né? Pô, viaja, tem que postar. Eu prefiro ficar mais Tá bom assim também. Flávio, valeu, meu irmão, obrigado demais. Valeu, foi uma honra. Também. Papo muito legal. Galera, obrigado demais aí pela companhia. Ó, lembre-se, nada é mais inteligente do que vestir-se com intenção. E lembre-se também, viva sua vida com sentido de missão, como já dizia Viktor Frankl. Um grande abraço, até a próxima. Ó, vou dar um spoiler rápido aqui, hein? Semana que vem, eu vou estar recebendo aqui Cleiton Carvalho. O Cleiton Carvalho, ele tem vários jogadores famosos aqui do Brasil
que são atendidos por ele. Ele trabalha a parte mental desses jogadores, tá bom? Semana que vem o papo vai ser com ele, a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão mental, como a mente é importante para um jogador de futebol, para todo mundo, mas no caso dele, ele trabalha especificamente com jogadores de futebol. Um grande abraço, gente, valeu, até semana que vem.